lá para baixo, sei lá, mas é um... Olá. Agora a gente está te ouvindo. Está ouvindo a gente, Flávio? Acho que a minha internet está oscilando aqui. Deixa eu só resolver isso aqui, eu já volto, tá? Só um instante. Tá bom. Pois, Adora, eu vou livrar a minha agenda terça-feira que vem, que é dia 4, que teria terapia, 11 horas da manhã, tá livre. Me arruma alguma coisa presencial para eu não ter mentido para o meu terapeuta, por favor. Eu falei para ele, eu vou ter um evento presencial aqui, não vou fazer sessão. Eu não sei como falar para esse cara que eu não quero mais fazer terapia com ele, Jesus. E eu não quero mentir. Talvez a Daisy queira. Você prefere manter ela amanhã ou vejo com Não, ela? mantenha ela amanhã e se tiver alguma necessidade de prova de piloto, alguma coisa no presencial, a gente abre o horário de terça às 11, tá? Tá, beleza. Melhor, Flávio? Acho que sim. Tava boa, agora ficou ruim. Aí, Trouxe todo o meu time para você conhecer. legal. Muito prazer. Vou Tudo bem? começar te apresentando aqui de cima para baixo na minha tela. Tá. Jordana, Social Seller. Prazer. Isadora, CS. Olá. Natália, a minha estagiária que eu te falei, que trabalha conosco aí na parte de criação de conteúdo. Felipe, Maravilha. meu sócio, e daqui a pouco vai entrar a Jaqueline, que é minha closer. Time bom, hein? Time bom. Agora, o que é bom, nada tá tão bom que não possa melhorar. É por isso que você chegou. Amém. Pode deixar. Vamos para cima. Conte comigo. Meu melhor. Eu vou... Aqui, quem vai estar bem na parte mais braçal, assim, é a Bianca, mas ela não pôde. Aí, como você tinha só esse horário, eu falei para ela que iria participar e gravar para ela, tá? Tá bom. Bianca, Aí, tua esposa? Não. não, minha esposa é a Thaís. Thaís, ok. Então, a gente já pode começar? Você tem pouco Com tempo, né? certeza. Bora lá começar. Se puder gravar, por gentileza. Já estamos gravando. Ah, já está? Sim. Vamos lá. Bom, hoje eu considero assim essa primeira entrevista seria como se fosse uma entrevista, o trabalho principal assim para conteúdo, tá? A criação de conteúdo ela tudo gira em torno de uma essência da marca. Então a gente está lidando com mais do que uma marca. Nós estamos lidando com uma expert, com uma pessoa que tem uma habilidade, que tem uma trajetória, uma essência, uma personalidade. Não que uma marca não tenha, mas a pessoa é um organismo vivo, literalmente, né? Então tem emoções, tem a sua própria história, a sua própria jornada ali e toda visão de mundo, opinião, enfim. Então, por isso, hoje a nossa reunião é mais para entender e aprofundar realmente nessa trajetória, para que a gente conheça, né? Para todos é muito bom, mas para Marcela, para mim, é crucial na geração de movimento, para entender realmente como que a gente pode conectar a visão da própria Marcela com seus leads, com seus seguidores, e basicamente é isso que a gente vai fazer hoje como uma primeira parte. Isso vai acontecer através de um grupo de um grupo de... Fugiu o nome. Mas Grupo de WhatsApp. a gente cria um grupo no WhatsApp chamado... Ai, fugiu o nome. Banco de histórias. Esse banco de histórias que a gente cria é justamente para a gente sempre ser alimentado de... sempre que a Marcela lembrar de alguma coisa que impactou ela, que marcou ela, ela vai trazer. Ah, mas mesmo que seja alguma história que não tenha nenhuma conexão com o produto, com a solução, sim. Porque a gente vai conectar com o produto, com a solução, através da copy, enfim, nós vamos usar de estratégias para desenvolver uma história dentro do que ela nos contar, para que faça sentido para o lead, com a dor dele, enfim, nós vamos encontrar formas de conectar, e aí que mora o nosso trabalho do lado de cá, que inclusive a gente faz questão de passar para a Marcela também, de estar alinhado com ela, para que ela se não tem, comece a ter essa visão, né, de peraí, mas onde eu vou conectar a história dela com o cachorro dela, por exemplo, num conteúdo para o meu feed, né? Então, a gente vai começar a pensar em tudo isso. Então, explicando, né, o porquê desse encontro, a gente pode começar. Então, assim, qual foi, Marcelo, sua trajetória para chegar hoje aqui
e no seu nicho de confecção, no seu nicho de encorajar empreendedores, né, na criação da marca, né? Como foi a sua trajetória, assim, o que você lembrar e o quanto antes você puder trazer, imagina que, sei lá, você era criança e você gostava de roupas, aí começa daí, entende? Ó, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, né? Que acho muito importante, como você falou, da infância. Nós, seres humanos, quando a gente vem para a Terra, o primeiro corpo que a gente toca é o corpo da nossa mãe, né? E aí a gente gera uma conexão de confiança com aquele ser humano. E durante a nossa vida, né, é mãe, é pai, e depois, quando a gente vira adulto, né, a gente vai acessando algumas memórias da infância, e a roupa toca no nosso corpo todos os dias. Então, sempre tive essa questão de me vestir bem, estar bonita, né, de dentro para fora. Então, isso foi sempre trabalhado numa relação com a minha mãe. Foi a minha mãe quem me incentivou, no último ano da faculdade de Direito, revender umas roupas para fazer uma renda extra. Porque, embora a gente tivesse uma família com condição financeira boa, que meu avô pagava os meus estudos, no último ano da faculdade, meu avô se acidenta, cai, para de trabalhar, para de frequentar a empresa, meus tios passam a assumir a empresa, e aí o financeiro nosso padrão de vida muda no meu último ano da faculdade de Direito. Então, ela me incentivou. E durante toda a minha infância também, né, a minha adolescência, eu frequentei muito uma cidade que chama Águas de Lindóia, que é interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais, que é a primeira cidade depois de Águas de Lindóia, chama Monte Sião, capital nacional do tricô. E pelo fato da gente crescer lá, passar férias, meus avós se casaram em Águas de Lindóia, passaram lua de mel em Águas de Lindóia, amaram essa cidade, eles compraram um apartamento e todas as férias e feriado a gente ia para lá. Então a gente conhecia todas as fábricas, porque era passeio turístico nosso. Ah, vamos para Monte Sião, vamos comprar malha. Então a gente tinha esse fácil acesso às malharias. E comprava malhas que aqui em São Paulo, no shopping, custavam 3, 4 vezes mais caro, pela mesma qualidade lá em Monte Sião. E aí minha mãe falou, pô, você tem contato com tantas malharias, vou te investir aqui, né, uma parte para você começar a revender malhas. E aí eu comecei a ir lá para Águas de Lindóia, ficava no apartamento dos meus avós, ia com o carro vazio, voltava com o carro assim abarrotado. Meu, precisava achar umas fotos disso, sabe? E até hoje, assim, eu frequento essa cidade, eu tenho uma memória afetiva muito grande com Águas de Lindóia, e o meu segundo ano de revenda de roupas ali de 2013 a 2015 foi só malharia e tricô. Só que o negócio estava começando a girar, né? E aí, não sei se foi 2015 ou 2016, eu investi 50 mil em mercadoria, e foi um ano que não teve verão. E para o início, não teve inverno, perdão. Para o início de uma empresa que 50 mil era tipo todo o meu caixa de giro, eu meio que me lasquei ali, porque eu investi toda a mercadoria em inverno e não fez frio em São Paulo. Tipo, foi um ano que não fez frio. E aí eu me lasquei, fiquei com toda a mercadoria e tive que correr atrás, assim. Teve cheque devolvido de malharia, tipo, teve protesto no meu nome. Acho que foi o ano 2 ou o ano 3 da empresa, assim, que eu tive essa dificuldade. E foi aí quando eu falei, cara, não dá para eu ter só esse tipo de produto, né, de malharia e tricô. Eu preciso também ter outros produtos. E aí foi quando eu comecei a desenvolver tops, blusas, vestidos. E aí foi quando através dos erros, eu comecei a acertar, assim, e ampliar. Então, o resumo do que tem a ver com a minha infância e com a minha família, acredito que é isso. Legal, muito bacana. E só para eu entender, por exemplo, quando você decidiu trabalhar outros produtos, como que é? Você mesmo desenhava? Como que funciona isso? Você comprava malha e como era esse processo? O processo de compra de malhas, a gente ia até o showroom das malharias e via as peças piloto. E poderia comprar aquilo que tinha pronta entrega ou fazer pedido com a minha etiqueta. Então, no começo, como eu tinha baixo giro, eu comprava com a etiqueta da fábrica mesmo.
até que eu tive um problema na minha loja, que a concorrência começou a vir aqui na minha loja, olhar na etiqueta de composição o nome, né, o CNPJ, a razão social da fábrica, começaram a roubar os meus fornecedores. Eu até conto essa história num vídeo Reels que viralizou. Natália depois pode até mandar para o Flávio, anota aí para mandar para ele esse vídeo, que eu acho que a gente tem que contar mais essa história, aprofundar mais esse storytelling. E aí, quando eu falei, cara, eu tô tendo baita trabalho para prospectar os clientes, para montar minha coleção, né, fazer o casamento ali das peças, e aí a pessoa vem e rouba o meu fornecedor. Aí eu parei de pegar com a etiqueta dos fornecedores e passei a fazer pedidos programados, onde eu já olhava as peças piloto, né? Tipo, dezembro, janeiro, a gente já começa a ver as peças piloto de inverno, já faz o pedido programado, e aí as peças chegam ali a partir de março, abril, já com as nossas etiquetas. Isso para a parte de malharia e tricô. Para a parte de tecidos, né, tecidos planos e tecidos de malha, eu comecei a fazer desenvolvimento mesmo do zero, aonde eu contrato uma modelista freelancer para fazer todo o desenvolvimento dos moldes, que são os riscos, né, a planificação que precisa para deitar sobre um tecido, fazer o risco, corta o tecido e costura. Então, eu comecei a prospectar modelistas, cortadores e oficinas de costura para montar esse time de terceirizados freelancers para conseguir ter a minha fabricação própria. Depois, na hora que eu comecei a fabricar com quantidade, eu comecei a descobrir que existiam empresas que prestavam esse serviço de private label ou de white label, aonde uma única empresa faria todo o processo para mim. Hoje, eu contrato essas empresas também, mas, Flávio, é mais caro contratar uma private label do que fazer a confecção terceirizada. Só que é mais difícil gerir os terceirizados. Às vezes eu tenho escassez de tempo. Então, entre fazer com os terceirizados mais barato e fazer com o private label mais caro e ter a coleção, tipo, foi uma escolha estratégica no ano passado. Eu falei, eu vou fazer com o private label, porque eu preciso ter uma coleção para lançar no fim do ano e vou pagar mais caro por isso. É o preço da minha hora. Beleza. Então, dependendo do produto que eu vou fabricar, ou eu contrato nesse time de terceirizados, ou eu contrato com uma private label, tá? Tá. Você falou, é modernista, tem mais outras duas. Modelista, cortador e oficina de costura. Oficina de costura pode ser chamada também como facção. Tá. Legal um post. Qual que é a diferença de oficina de costura para facção? Vários insights já. Você falou do private label e tem o outro que é? White label. E seria legal a gente falar da diferença, né, do private label para o white label. O private label, você leva a sua ideia, você leva uma peça do seu guarda-roupa, você pode desenvolver aquele produto do zero, do jeito como você quer. Enquanto no white label, a empresa tem um catálogo. E você, tipo, escolhe a partir daquele catálogo e manda colocar a tua etiqueta. Ambas as empresas têm mínimo de peças. Geralmente, mínimo de 50, mínimo de 100. E isso, às vezes, inviabiliza quem está iniciando. Porque quem está iniciando pode estar iniciando com alto investimento ou com baixo investimento. Então, dependendo do bolso do meu cliente, do meu lead, eu direciono para cada uma dessas formas de trabalhar. Eu costumo dizer, né, para a minha audiência, seu bolso, seu termômetro. Independente se você vai fazer por private label, por white label, ou trocar as etiquetas, ou por fabricação terceirizada, o que a gente vai fazer é pegar o dinheiro que você tem e fazer um aporte financeiro de forma inteligente, para você já começar a se posicionar como marca e ter um giro aí no teu estoque. Legal. E você fez faculdade de quê mesmo? Direito. E por quê? Qual foi assim, houve uma confusão, provavelmente, na sua mente. Como foi isso, assim? Você abrir mão da sua carreira? Vai chorar com mim, não, hein? Vamos lá. É difícil para mim falar sobre isso, tá? É um ponto bem delicado. Sem problemas. Estamos aqui para te ouvir e vai ser muito, muito importante. No último ano da escola, eu não sabia se era moda, se era administração, se era direito. Mas eu fiz um teste vocacional. E esse teste vocacional deu para direito.
e eu não entendi nada por que deu para direito. Meu avô ficou super feliz com o resultado do teste vocacional e com a minha escolha. E ele falou: eu vou pagar essa faculdade para você. E quando nesse último ano da faculdade de Direito ele se acidenta, ele cai, ele fica de cadeira de rodas, né? 2 anos ali para frente, ele faz a passagem, ele morre, né? Morreu. E desde 2013, ele me deu uma casa para morar. E ele falou: vá lá, more, prospere, que eu confio em você. Já tentei dar essa casa para sua mãe, para sua tia. Elas já abriram brechó, já abriram, tipo, clínica de estética e nunca vingou. Nesses últimos 10 anos, eu deixei a casa alugada para pagar a sua faculdade, a escola do seu irmão. Essa casa eu comprei para sua mãe, mas a sua mãe, tipo, não formou uma família. E eu tive que a vida inteira bancar a sua mãe. Só que eu espero que você tenha, que você faça outras escolhas, né, na sua vida. Então, vai lá. E me abençoou e me deu essa casa. Eu fiquei 2 anos, abri a loja física, comecei a prosperar muito, muito. E isso incomodou muito, assim, a minha família. E aí, em 2015, quando ele morre, eu fico na casa até 2016, 2017, 2018, até que em 2019, quando eu começo a formar família e engravido da minha primeira filha, eu recebo uma intimação de uma ação de reintegração de posse, de metade dos herdeiros exigindo que eu saia da casa. O meu avô não passou essa casa para o nome da minha mãe, mas a vida inteira ele verbalizou que essa casa era dela. Ele deu uma casa para cada um dos filhos. E a única herdeira que ficou sem ter aonde morar, sem teto, foi a minha mãe. Só que a minha mãe cuidou do meu avô até o último dia de vida e cuida da minha avó até hoje, que está acamada com 97 anos. Hoje, tipo, a gente tem uma briga na justiça por conta da casa. Eu tenho posse mansa e pacífica há 12 anos, desde 2013. Meu uso capião está para sair, mas eu já falei para minha mãe que eu vou sair e vou entregar a casa para ela. Então, tipo, prosperei até aqui, tive filha, tive loja, fechei. A loja ficou de 2013 a 2019. Em 2019, quando vem a pandemia e eu tô grávida, eu questiono, vou continuar com uma loja física aberta? Não, com uma criança. Porque eu moro em cima e a loja física era no andar de baixo. A casa tem 495 metros quadrados, é enorme. E o ponto comercial, assim, é muito bom. É um bairro muito nobre, assim. E aí eu decidi parar de ter a loja física depois da maternidade. E foi aí que eu decidi monetizar com o meu conhecimento. Foi aí quando eu voltei da minha licença maternidade, com estoque ainda da loja, mas eu decidi desmontar toda a loja no andar de baixo da minha casa e transformar em uma casa, para minha filha ter lugar e espaço para crescer, para se desenvolver, para brincar. E aí eu entro como infoprodutora ali em 2019, 2020. Só para entender, desculpa interromper. A mesma casa é a mesma casa, você não chegou a sair. Eu estou aqui até hoje. Tá. Então, aí, ao invés, você tirou a loja e criou um espaço para sua filha e tal. Isso. Hoje é casa, mas hoje eu tenho um escritório, eu tenho uma edícula onde está o estoque de toda a minha marca. Eu tenho um dos cômodos eu faço de escritório e trabalho eu, mais 2 meninas. E eu decidi, né, sair dessa briga judicial ali o ano passado. Quando eu falei, eu não quero, eu abro mão, né? Foi assim, foi um pedido de Deus mesmo para mim. Eu falei, Deus, me direciona, né? O que eu faço? Porque a luta jurídica, ela é muito desgastante, Flávio. É. E aí, no momento de intimidade com Deus, Deus falou, entrega. E aí eu saí do banho, assim, chorando, liguei para minha mãe e falei, olha, eu recebi um direcionamento e eu vou te entregar a casa. E tem um pastor que quer comprar aqui, já deu um sinal, inclusive, para minha mãe. E minha mãe, tipo, tá doida para que eu saia para ela poder vender. E aí eu comprei um apartamento ano passado, em junho. Eu vou te mandar depois os vídeos, as fotos. Dia 30 de junho,
tá? Esse é o primeiro testemunho que eu sei que eu vou ter que contar, porque assim, o Espírito Santo já está me incomodando há muito tempo para dar esse testemunho. A Natália é a única que sabe aqui, que recente eu contei para ela. Dia 30 de junho de 2023, eu começo, né, a ter esse incômodo de sair daqui. E aí eu peço para Deus, bom, se eu vou entregar para minha mãe, me direciona onde é a minha nova morada. Fui para a igreja domingo de manhã, eu dizimei R$ 400 no domingo de manhã na igreja. Na hora que eu cheguei na minha casa, na hora do almoço, apareceu um tráfego pago de um apartamento a 12 minutos da minha casa. Financiamento sem burocracia, 5% de entrada, direto com a construtora. Na hora eu mandei uma mensagem, estamos com um corretor de plantão, vem visitar. Aí eu pedi para Deus, Deus me direciona, né? Já tinha visitado outros lugares. Aí, Flávio, na hora que eu chego lá, o corretor ele diz assim para mim: você prefere andar alto ou andar baixo? Aí eu falei, andar alto. Ah, eu tenho 41 e eu tenho 181. Quando ele falou 181, era o apartamento, era o mesmo número da unidade do apartamento que eu vivi a vida inteira com o meu avô, do 0 aos 23 anos, antes de eu sair e vir para essa casa. Eu falei para ele, é o 181. A hora que eu cheguei no apartamento, eu vi que o corretor estava meio preocupado. E eu achei esquisito, porque apartamento que a gente compra de construtora, geralmente vem no contrapiso, né? O apartamento já tinha personalizações, já tinha piso, já tinha cuba no banheiro, já tinha umas coisas assim que não era o padrão do que eu estava vendo. E a primeira preocupação do corretor foi: você gostou do que você viu? Eu falei, eu amei. E aí eu pedi uma licença para o corretor, eu ajoelhei ali na varanda e eu falei, Senhor, se for da sua vontade, que o Senhor agora manifeste. Desci para a negociação, por ser o último dia do mês, eles precisavam bater meta. O apartamento de 1.600.000, ele fez por 1.200.000, 400 mil de desconto. 100 vezes, sei lá, 1.000 vezes mais do que eu tinha doado de manhã. Ó, você vai precisar dar uma entrada aqui de 180 mil, 2 parcelas de 80 mil, ele pediu, e depois financiamento em 15 anos, aqui com a construtora sem burocracia. Eu não tinha o dinheiro. Eu e o Felipe, a gente não tinha o fluxo de caixa. Naquela época, a gente mal estava faturando 80 mil por mês. A gente faturava 30, 50. Eu assinei o contrato. Uau. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, você manifesta. Chegou 30 dias depois, eu não tive os 80 mil reais. Eu renegociei em 4 parcelas a entrada de 50 mil. E depois que eu reassinei, junto com o Felipe, meu sócio, que estava junto no dia que eu assinei, a gente está pagando a última parcela desse apartamento agora. E eu estou para pegar as chaves no mês que vem, assim que fizer a escritura. Então, assim, esse foi a última história ali dos últimos 6 meses, né, do semestre para cá, porque eu tomei a decisão de entregar a casa para minha mãe, já falei isso para ela, ela está me enchendo o saco para eu sair daqui e entregar para ela. E eu dei esse passo de fé, né, e eu acho que foi isso que trouxe, assim, bastante mudança no meu posicionamento com relação a onde eu vou morar nos próximos anos. Escolhi lá porque tem coworking na parte de baixo, para eu e as meninas a gente poder trabalhar, e já estou conversando com o Felipe para a gente pegar uma sala comercial também, porque o apartamento tem 115 metros, minha casa 495, não tem como eu levar tudo que eu tenho aqui para o apartamento novo. Então vai rolar mudanças por aí nos próximos dias. Maravilha. Mas e a faculdade? A faculdade de Direito entra aonde a minha mãe está sendo muito sacaneada pelos herdeiros. E se eu não tivesse todo o conhecimento que eu tenho, tipo, eles já tinham ferrado com a minha mãe, minha avó e minha tia. Porque eles são bem sacanas. Então, quando começou isso em 2019, deles entrarem com a ação de reintegração de posse contra mim, eu fui lá e tive uma conversa com a minha mãe. Eu falei, ó, desde 2015, meu avô morreu, até hoje, né? Falei para ela ali em 2019, 2020, eu falei, até hoje, passaram-se 5 anos, eles não fizeram a transferência das cotas empresariais para você, para minha avó e para minha tia. Aí minha mãe, como assim? Minha mãe não entendia nada de direito. Falei, o seu pai morreu, você como filha, herdeira, e a sua
mãe, como viúva, meieira, ela tem direito a 50% da empresa, e você, como herdeira, você tem 1/10, né? E ela, tipo, bugou. Aí o Espírito Santo foi falando para mim, foi me guiando, falou, você tá vendo por que você tinha que fazer direito? Porque senão a minha avó de 97 anos, hoje, eu nem sei o que seria da minha avó. Então, eu orientei a minha mãe, apresentei advogados para minha mãe, entendi, fiz a minha mãe, a minha avó e a minha tia. Na época, minha avó era meio lúcida, hoje ela nem é mais. Fiz elas entenderem quais eram os direitos. E aí, assim, existe luta judicial, tipo, entre os herdeiros até hoje. E assim, se não fosse eu ter dado o direcionamento, então o direito ele entra nisso. E aí eu fui entender o porquê que eu fui fazer direito. Fui entender também quando eu recebi a citação da reintegração de posse. Porque se fosse qualquer pessoa leiga, eu acho que teria saído, teria entregado os pontos. E eu já tenho um uso capião anterior. Então, assim, eu tenho muitas chances de ganhar o uso capião também. Mas eu não quero mais ficar nessa luta, entende? É muito desgastante para mim. Então, o direito, ele vem para... É como se fosse, assim, uma proteção nessa parte mais frágil da família. Porque ficou do lado os homens e as mulheres. O meu avô, ele só deixava como sócio na empresa os homens. E as mulheres tinham que cuidar do lar, tinham que cuidar de casa. E aí, quando ele morre, as mulheres ficam totalmente desguardadas e os homens, tipo, administrando todo o patrimônio, porque o maior do patrimônio estava em pessoa jurídica. Entendi. E você, quando você decidiu sair, por exemplo, você fez faculdade de Direito, mas por que você não seguiu, assim? Qual foi? Foi porque começou a dar certo a área da profissão? Eu atuei por 5 anos. Atuei por 5 anos no contencioso civil e passei a observar o ambiente onde eu estava inserida. Eu olhava, tipo, para os sócios do escritório, para os advogados júnior, sênior, e aí eu falava, eu não quero ser essas pessoas, tipo, eu não quero me tornar essas pessoas. O estilo de vida que essas pessoas têm não condiz com o estilo de vida que eu quero para o meu futuro. E aí eu comecei a me questionar, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não quero me tornar isso, o que eu estou fazendo aqui? Então, a operação de revenda de roupas, ela fica simultaneamente por 10 meses durante a minha prestação de serviço como auxiliar jurídica no escritório. Me formo em 2012 para 2013, até 2014 eu atuo com as duas vertentes. E aí eu me dividia entre as duas atividades, né? Eu falo que foi uma transição de carreira. Eu pegava a hora do meu almoço, depois do expediente, finais de semana e feriados para dedicar à minha loja online, ao Instagram, ao e-commerce. E nesses 10 meses, a loja começou a faturar 10 vezes mais do que eu ganhava como auxiliar jurídico. Então, 10 meses depois, eu falo, não preciso mais desse escritório. E aí é quando a gente faz um acordo ali com os sócios para eles mandarem embora, para eu poder ter essa liberdade de viver só da marca. Ah, legal. E então, em resumo, você foi muito para a área da confecção por influência da sua mãe, que te incentivou, mas que vem também de um apego de infância, né, com a cidade, né, que você gostava de olhar com a família, você ia com a avó, com a mãe, é isso? Tipo, olhar, comprar. Sim. E na época eles iam lá mais para por quê? Você sentia que a família gostava muito disso? Ou era para vender já? Ou Não, era cidade turística. O meu avô, ele sempre trabalhou com comércio, só que ele tinha uma importadora de grãos, alimentício. E aí depois ele pegou um dos galpões, né, diminuiu a operação e teve comércio ali na Rua Paula Souza, bem próximo da 25 de março, que são artigos de restaurante. Então, todo final de semana eu ia para a empresa e a minha mãe também trabalhava na parte de vendas dessa empresa, né? A minha mãe era diretora comercial da parte de vendas dessa loja. E aí eu gostava dessa questão de negociar, de vender. Então, isso
estava desde muito pequena aqui em São Paulo e não lá, né, em Monticello. Lá era mais lazer, porque a cidade era mais turística, era viagem, era férias, feriado. Enquanto aqui, quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos, eu ia lá para o comércio na Paula Souza e eu ganhava dinheiro sobre o que eu vendia, ganhava dinheiro sobre a minha diária do meu trabalho. E eu era adolescente. Então, tipo, primeira grana que eu ganhei foi trabalhando no comércio da família. E a família da minha mãe é toda do comércio, né? Enquanto a família do meu pai, que lidava com confecção de roupas, né? A família da minha mãe nunca teve comércio de roupas. E quando eu abri a marca, tudo, meu pai já estava há uns 8, 10 anos trabalhando em uma fábrica enorme de 300 funcionários, que era do padrasto do meu pai, que era o marido da minha avó, tipo meu avô. Uhum. E aí ele era o braço direito, né, do padrasto dele na empresa, fazia tudo. E eu achava que meu pai ia super incentivar eu ter marca, eu abri loja de roupa, mas ele falou, filha, não mexe com isso, só dá dor de cabeça. Aí eu falei, pai, eu vou mexer, tipo, você me ajudando ou não. E aí ele até me ajudou, né, indicando as modelistas, os cortadores. E em 2017, a Martinegra, que é essa empresa, ela fecha as portas. Ela fabricava para Brooksfield, Richards, Ralph Lauren, Calvin Klein, só marcas premium do mercado do ramo do masculino, tá? E aí meu pai começou a falar, filha, tem nota promissória aqui da Calvin Klein vencendo de 1 milhão, de 2 milhões. Eles não estão pagando as promissórias, não estão fazendo novos pedidos. Seu Luiz, né, que era o dono da empresa, ele vai fechar e eu nem sei o que vai ser de mim, porque, tipo, era o ganha-pão do meu pai, né? Meu pai ficou bem preocupado. Seu Luiz, em 2017, manda 50% dos funcionários embora, fica com 150 funcionários. E dali 6 meses, os outros 50, ele nem tem grana no caixa para mandar todo mundo embora. Ele acaba fazendo acordos com máquina de costura, com máquina de corte, e dali saíram pequenas famílias, pequenas facções que meu pai foi me conectando para fazer prestação de serviço. E eu vi o seu Luiz fechar essa fábrica assim, sem dever R$ 1, sabe, para os funcionários. E o quanto aquele ecossistema cresceu com famílias, porque vinha a esposa costureira, aí vinha o marido para fazer corte, aí vinha filho para arrematar. Então foi um momento de muita dor, assim, ter que fechar essa fábrica. Mas eu consegui testemunhar esse fechamento de uma forma leve, onde deu a oportunidade para esses funcionários que eram CLT empreenderem. Então foi uma coisa que ressignificou muito, assim, e foi onde me conectou com prestadores de serviço. Foi meu primeiro contato com esses prestadores de serviço. E aí, Nossa, dali, eu comecei a aumentar, né? essa história é bem legal para contar. Legal, né? Conecta muito, assim. Eu conto isso em um podcast com o Jesué Tomé. E aí, o Jesué Tomé, ele tem um podcast que chama Viver de Marca. E, meu, diz que a minha entrevista com o Jesué, lá no canal dele, no Viver de Marca, é uma das entrevistas que mais tem acessos e visitas. Uau. E tem um corte desse, que ele até põe a foto do seu Luiz, que fazia para Bruno, e aí ele usou isso como um corte viral, então já até que tem uns cortes. Na hora eu já imaginei tudo isso que você falou, a foto dele. Sim, seria legal depois pesquisar lá no canal do YouTube do Jesué Tomé, no Viver de Marcas. Boa. A gente não tem esse corte. Tem, tá no meu perfil também. Beleza. É porque eu dei essa entrevista há um ano atrás, Felipe, mais ou menos, que eu dei entrevista no podcast, por aí. Tá. Essa foi uma história marcante, né? Tem mais histórias assim que marcaram sua carreira, que você algo assim que seja crucial para o que você viva hoje, né? Vamos pensar assim, todo mundo tem fases difíceis e sabe aquela, teve uma situação que se não acontecesse isso eu não estaria aqui. Deve ter várias, né? Mas assim, tenta lembrar as mais impactantes assim. Logo depois da maternidade, até durante a gestação, pouquinho antes de eu engravidar da Martina, eu já estava me questionando se eu queria continuar no comércio de roupas. As minhas clientes já vinham na loja física, e sabe quando o negócio
tá faturando 50 mil, 100 mil por mês, e aí você fala, mano, mas eu vivia viajando, eu vivia nos rolês com gente que enchia a cara, e festa, tipo, já não estava fazendo sentido aquilo na minha vida. E aí eu começo, assim, um profundo de autoconhecimento, de falar, Deus, tipo, não tem mais graça, tipo, ficar vendendo roupa. Eu já dominei essa parada, tipo, eu nem preciso mais estar aqui nessa loja, eu tenho um funcionário que toca esse negócio para mim, e, tipo, eu nem tinha o custo de vida do que eu ganhava. Então, tipo, sabe quando você está vivendo em coisas superficiais? Uhum. É quando inicia o meu profundo processo de autoconhecimento, tá? Uhum. E aí, nesse momento, eu começo a estudar sobre muita coisa. 2018, 2019 também. Comecei a frequentar uma escola universalista, que estudava todas as religiões. Fui começar a entender o porquê das relações, o porquê que eu vim nessa família, com essas tretas, com esses propósitos. Comecei a fazer formação em constelação sistêmica também, para entender um pouco essa parada. E aí, 2018 e 2019, assim, eu tiro um ano sabático, 2018 para 2019. Falei, toca aí, que vocês quiserem tocar nessa empresa. Fui só estudar. Fiz umas 3, 4 formações terapêuticas. E aí, quando eu descubro que o segredo da prosperidade está no compartilhar. Eu escutei isso de um rabino em um curso, tipo, sobre cabala. Porque eu fui estudar tudo, Fábio. Eu fui estudar Theta Healing, eu fui estudar Barra de Axis, eu fui estudar a Bíblia, eu fui estudar a Cabala da casa, eu fiz trabalho espiritual com ayahuasca, eu fiz trabalho depois com os xamãs na selva, fui tomar ayahuasca na Bahia com os índios. Tipo assim, eu tirei um ano só para autoconhecimento. E aí foi quando, em um desses trabalhos espirituais, Deus revela para mim o meu chamado. Filha, eu te chamei para abrir a boca, para aproximar as pessoas de mim, para você transformar a vida das pessoas e você vai ser uma grande palestrante, você vai ser, né, uma grande professora. E, Líder, né? que eu vendo roupa, tipo, você me quer botar em palcos? Como assim? E aí, em um desses lugares que eu comecei a fazer os cursos de terapia, aqui em São Paulo, capital, é uma casa que chama Cura-te. Tinha às sextas-feiras curso de oratória. Aí eu fui fazer o curso de oratória, Por causa desse Vanessa chamado. botou uma pressão em mim, me jogava no palco e me acabava no palco. E aí, depois dos cursos de oratória, eu me entreguei. Então, assim, eu acho que essa história, assim, é a mais marcante, porque se eu não tivesse tomado uns chacoalhões, assim, nos trabalhos espirituais mesmo que eu fiz, né, de busca incessante por autoconhecimento, talvez eu estaria naquela zona lá, da bebeção, da drogadição, entendeu? Entendi. E, e falando de mentalidade, assim, Tá. acredito que tem muito a ver com o que você passou, né, do autoconhecimento e o autoconhecimento te trouxe a necessidade de buscar a parte espiritual também, né? Pelo que eu vi, por você já andar com seus avós, né, seus pais empreendendo, então você já sempre teve essa mentalidade, né? Você falou que já atuava vendendo ali desde adolescente e tal. Você acha, que você pensa assim sobre o seu sucesso, a sua caminhada como empreendedora, como uma pessoa bem-sucedida e que Sim. cada vez vai chegar mais longe? Você acredita nesses ambientes, assim, você acha que esses ambientes trouxeram essa visão de, por exemplo, você falou que passou uma certa dificuldade na época que o seu avô se acidentou. Antes disso, você tinha uma vida muito boa, e depois disso você teve que, você não trabalhar, você já tinha essa percepção de preciso batalhar, preciso empreender antes, ou foi realmente depois disso tudo que aconteceu? Foi uma escolha. Tenta resumir essa questão toda que eu te falei. Eu entendi a pergunta. Foi uma escolha, tá? Espírito Santo fala uma vez, fala duas, na terceira você está em desobediência. Então, foi na segunda para a terceira.
ou você toma posse, ou eu vou passar para o próximo. Então, foi uma escolha e um compromisso que eu fiz com Deus, que eu falei, eu tomo posse, mas o né, que vai acontecer aqui? Foi a escolha de ser uma quebra de repetição de padrão, tá? Aonde a minha mãe, a minha tia, as mulheres da minha família não tiveram força para fazer, e eu precisaria quebrar um padrão. E eu sabia, porque foi me revelado, que eu ia ter que lidar com muita coisa do sistema de crença, de coisa tipo machismo, porque é o homem quem provê, e é a mulher quem nutre, quem administra o lar. Então, quando eu tomo posse disso, e eu falo, beleza, eu vou ser uma quebra de repetição de padrão, Deus já me revela que, tipo, eu vou ser profundamente transformada por dentro. Por quê? Eu tive que aprender ali, né, durante a separação dos meus pais e depois que meu avô morreu, e tive que ouvir muito da minha mãe, você não é filha de pais ricos, né? O seu pai não é rico, era o seu avô que tinha dinheiro. Então, você vai precisar trabalhar, você vai precisar batalhar. E aí eu começo a ouvir isso por volta de uns 19 anos. Né? Meu avô ainda fica ali vivo até os meus 23, mas o meu sistema de crença veio assim: eu tenho que ser guerreira, eu tenho que me bancar. E aí, quando eu aceito toda essa transformação, é tipo um desafio depois me livrar de todo esse sistema de crença, né? Porque foi a escolha. Beleza, eu topo, só que eu precisei ir para o masculino, tipo, e transitar nesse masculino e nesse feminino até hoje. Tanto que eu passei por uma separação dolorosa, eu estou hoje solteira, né, com uma filha de 4 anos, e trabalhando toda essa parte de eu posso ser a mulher, eu posso ser feminina, eu posso estar no meu feminino saudável, e também posso temporariamente ser a provedora da minha casa, por mais que não seja a minha função, né? Então, eu escolhi ser uma quebra de repetição de padrão, aonde eu ouvi das minhas ancestrais, da minha mãe, da minha tia, das primas, da avó, que casamento era muito difícil, que homem não prestava, que homem nenhum presta. Tipo, eu tive que me livrar de todas essas crenças para conseguir evoluir. Então, se eu pudesse te dar um momento chave, é a escolha. É escolher assumir o chamado, assumir o propósito e quebrar a repetição de padrão da ancestralidade anterior. Porque o que era mais fácil para mim, Flávio? Tipo, viver solteira, com dinheiro, falando que homem não presta, que, tipo, eu não preciso de homem para me bancar. Mas hoje eu abaixo a minha cabeça para falar, eu quero um masculino provedor. Inclusive, quando eu começo a ser trabalhada, eu dou espaço para masculinos saudáveis chegarem na minha empresa, que começa ali em 2020 para 2021. Então, eu tive um sócio antes do Felipe, que ficou comigo até 2022. Depois veio o Felipe, que está mais equilibrado também em toda essa parte de empreendedorismo. Hoje, eu encho a boca para falar para o meu tráfego pago, para os meus estrategistas, para quem cuida dos números da empresa. Eu falo, o provimento, quem traz essa parada são vocês, eu falo para eles, porque é função do masculino. Eu orei por uns 2, 3 anos, assim, para chegar onde eu estou hoje, para ser apenas a expert. Porque há 3 anos atrás, eu ainda tinha que fazer estratégia de conteúdo, eu tinha que olhar para o tráfego, eu tinha que olhar para tantas coisas que hoje eu não preciso olhar mais. Então, foi uma transição que foi feita, e eu acho que é um trabalho de autolapidação que nunca acaba. E aí, eu vou abrir uma coisa aqui, que, tipo, não é para sair daqui, tá? Aliás, eu espero que tudo que eu esteja contando, né? Claro que você vai aproveitar algumas coisas, mas Deus me entregou um livro. E esse livro chama Da Rejeição ao Casamento. E ele já me disse, né, que o lançamento desse livro vai ser depois desse casamento. Então, eu estou no momento de me reequilibrar no meu feminino, né, de conseguir, de uma perspectiva mais leve, mais próspera, mais abundante, atrair um masculino saudável. Porque até hoje, na minha vida, eu só atraí coisa bagaçada, entendeu? Então, eu estou nesse momento de escolha do que eu quero. E é um desafio a lealdade com o sistema anterior. Tipo, virar para minha mãe, quando minha mãe vira para mim e fala assim, te falei que nenhum homem presta, né? Homem nenhum presta, e ficar criticando todos os namorados que eu já tive na minha vida. Mamãe, eu amo você, eu amo a sua vida, mas eu escolho fazer diferente.
Eu escolho ser submissa a um masculino saudável. Eu escolho ter um masculino que vai me bancar. Eu escolho casar, por mais que você tenha escolhido não casar. Então, é muito difícil isso na prática. Falar é simples, mas a força da lealdade prende a gente aos padrões anteriores. Então, quando eu falo que o meu maior desafio foi a escolha e ser uma quebra de repetição de padrão, é isso. É tipo, pegar toda essa força e levar para o mundo, entende? Sei. Então, assim, existe um magnetismo de mim quando estou no palco, quando estou palestrando, minha taxa de conversão é alta por todas as escolhas que eu fiz. Tipo, e eu tô aqui debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. Eu não tô aqui porque eu decidi ganhar dinheiro no digital, entende? Aham, perfeito. Muito bom. Muito bom ver que eu tô aqui imaginando que o seu público deve se conectar muito com isso tudo também, né? São Sim. pessoas guerreiras, né? Você falou de, eu quero ser essa guerreira, e eu acredito muito que todo empreendedor, seja homem ou mulher, tem que ser guerreiro mesmo, né? Tem que aguentar muita pressão, e eu acredito muito que você deve transmitir essa inspiração, essa liderança para essas pessoas, né? De, cara, eu vou me apegar a ela, eu quero ser igual a ela, eu quero ser essa guerreira, eu quero ser... Então, o que você me fala sobre isso? Assim, sua personalidade, sua mentalidade, sua postura em relação ao seu público, assim, você sente isso que eu estou falando? É que você sente que as pessoas estão carentes de uma mentalidade forte, né? Eu percebo muito isso de quem está começando, né? Precisa ter essa força, esse espírito de guerreira que você está citando. Sim. Eu percebo que elas se identificam muito comigo e que elas acham que elas têm que levar o mundo nas costas. E aí, é nesse momento onde eu acabo atuando na parte de mentalidade. Olha, você pode ser, né, uma mulher bem-sucedida, uma líder, mas a gente precisa saber transitar nesses dois mundos. Quando você entra na sua empresa, você é a líder dessa parada, mas quando você sai da sua empresa e você assume as tarefas da sua casa, né, do seu lar, com seu marido, com seus filhos, quem lidera essa parada não é você, é o seu marido. Então, você tem que ter muita sabedoria para transitar nesses dois mundos, porque é muito mais fácil você ficar com essa energia exacerbada masculina, de guerreira, de que tem que arregaçar as mangas e fazer tudo, e trazer essa energia para o seu lar. Então, se você quer complementar a renda, ou se você é obrigada a ser a provedora do seu lar, você precisa ter atenção nesse trânsito, né? Porque senão você só vai continuar atraindo um masculino que vai ter um abuso ali na relação. Então, eu percebo que muitas precisam ouvir e outras já chegam casadas e já chegam com esse nível de consciência, que aí eu percebo que é onde rola as trocas, Flávia, porque elas me ajudam também a trazer consciências, entendeu? Então, a gente tem os dois mix ali e o grupo ele sempre vai evoluindo e umas ajudando as outras. Rola muita troca. Mas, além da técnica, óbvio, o que as pessoas mais se identificam com você, assim? Sei que você falou um pouco disso agora, mas de tudo, assim, o que você deve ter na pesquisa, mas eu queria ouvir de você, o que você sente, assim, quando você abre um Zoom, por exemplo, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de, tipo, agenda. O que elas mais desejam é liberdade de tempo, né? Estilo de vida. Tipo assim, dia 17 de fevereiro eu fechei minha agenda, não vou trabalhar, tipo, não vou trabalhar. Por quê? Porque não, porque quem manda na minha agenda sou eu. Então, tipo, sempre quando eu falo assim, o lado bom do empreendedorismo, e eu quero gerar conexão com elas, é isso. E também ter a possibilidade de me vestir com uma identidade única que ninguém tem. Porque quando você olha para mim, né, como arquétipo de líder, palestrante, eu sou, vamos dizer assim, pioneira. Não existe ninguém que faz o que eu faço hoje na internet. Então, existe uma identidade forte muito presente, né? Uma forma de se vestir. E quando eu falo que elas podem ter peças de roupas exclusivas, que elas podem se vestir do jeito que elas idealizaram, é quando eu percebo que brilha os olhos delas. Porque, tipo, elas já rodaram milhares de fornecedores
e, tipo, nunca encontram a peça exatamente como elas querem. E elas gostariam de se vestir de um determinado jeito, XPTO, que aí elas não encontram isso para vender no mercado. Você está entendendo o que é sobre posicionamento, sobre identidade? Consegue pegar a essência disso? Aham. Sobre ter autenticidade mesmo, né? É difícil É, encontrar. Ah, sim. ok. Eu acho que, se você puder citar mais alguma coisa impactante, sim, que vai... Tenta colocar algo que aconteceu na sua vida, que imagine que, se você contar isso, você vai sentir que as pessoas vão se identificar com você. Você tem alguma ideia, por exemplo? Tem gente que fala, olha, no caso, para incentivar a pessoa para não desanimar, vamos dizer assim, eu quebrei 3 vezes, né? Você tem alguma história, não precisa ser necessariamente isso, mas que, cara, putz, aqui eu quase que eu parei, né? Você já me contou algumas coisas, mas... E tem o outro ponto também, os porquês, assim, que a primeira pergunta é essa. Tem essa história que impactou ao ponto de você quase desanimar, mas você permanecer, e também depois o que fez valer a pena você ter continuado. Tá. Primeira história, assim, impactante, talvez seja querer se dividir em três. Ter a operação de venda de roupa, tipo, em varejo, em atacado, ter a confecção e ter o infoproduto. E isso, às vezes, na prática, para elas, pode ser, tipo, querer abraçar 3 nichos, 3 lojas, tipo, querer fazer 3 coisas ao mesmo tempo, sabe? Nós, mulheres, a gente tem muito essa habilidade. Por exemplo, de dirigir, de cozinhar, de fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. É. E aí, quando a gente está liderando 3 operações, que foi isso que aconteceu ali comigo em 2021, 2022, eu coloquei a minha própria saúde em risco. Então, eu tive pedra nos rins, né? Tive crise de cálculo renal. O meu corpo me parou para falar assim, querida, prioridades. E aí eu tive que fazer escolhas. Então, eu tive que abrir mão da marca por uns 3 anos, até que o infoproduto tivesse rodando com caixa, com fluxo, para eu poder voltar a olhar para aquilo. E isso doeu, Flávio, porque eu tinha estrutura de loja montada de 100 mil reais. Então, eu tive que desapegar de coisas materiais mundanas para fazer escolhas sábias. E Uhum. doeu muito. E talvez eu tenha ficado 1 ano apegada e deixando tipo, atrasando a promessa no infoproduto, porque eu estava apegada com coisas físicas. Então, eu acredito que esse é um dos maiores erros, assim, que eu cometi, de querer me dividir, né? E assim, com certeza, o que eu te garanto que, se eu não tivesse feito, eu teria me lascado, assim, muito feio. Foi logo depois que a minha filha nasceu, né? Eu ainda estava em um relacionamento abusivo, onde tinha um masculino muito controlador, sabe? E eu vinha me posicionando que, olha, eu posso complementar a renda da casa, mas a renda da casa não pode depender de mim, né? Ele assume ali durante uns 2 anos, no máximo 3, o rendimento da empresa. E aí eu tive que ter muita sabedoria para não parar de trabalhar e guardar muito dinheiro, porque eu tinha ainda uma insegurança sobre ele, né? Eu não confiava 100%. E aí, se no momento da minha separação eu não tivesse guardado dinheiro, há 1 ano e meio atrás, eu não ia ter o que comer, porque, tipo, a gente tinha um custo de vida de 44 mil reais por mês, e o cara, tipo, eu me separei, pedi para ele ir embora, e ele levou tudo e não pagou nada, nenhuma conta. Tipo, então, a sabedoria, a maturidade de guardar dinheiro, né, de não gastar tudo que ganha, é muito importante, né? Essa mentalidade mudou muito a minha vida. De tipo, a empresa fatura, mas precisa guardar. Você tem a Uhum. sua pessoa física, o seu salário, mas disso aqui você também precisa fazer parte de investimento, porque a gente percebe um mundo muito imediatista. E eu tinha essa mentalidade. Prazeres momentâneos, viagem, restaurantes caros, carro caro, roupa cara, bolsa cara. E hoje eu prefiro ganhar mais do que eu tenho de padrão de vida, né? Para que me sobre dinheiro por mês, para que se um dia eu precisar de uma reserva de emergência, eu tenho, do que viver uma vida, uhul,
esbanjando as coisas e não ter dinheiro guardado. Então, eu acredito que esses 2 pontos aí são os mais importantes aí da minha história, do que mudou os resultados, do que eu tenho aí, da maturidade que eu ganhei nesses anos. 2 coisas, então, vai ser a questão de você não... Você fala isso para as suas alunas, olha, não fique tentando se dividir em 3, 4, aí, foque num projeto, é isso? Você Sim. fala sobre isso? Por isso que eu falo para montar a terceirização. Tipo, você vai ser a gestora da confecção, tem que ter um time comercial de vendas na sua loja. É você que está na linha de frente de vendas, tem uma pessoa para gerenciar a confecção. Porque não adianta a gente tentar se sobrecarregar e, na prática, o nosso corpo físico pagar o preço, né, dessas escolhas. Porque a gente não precisa... Né? Existem muitas crenças, para ganhar muito dinheiro precisa trabalhar muito, só ganha muito dinheiro, e aí elas associam isso, se eu trabalhar de noite eu vou ganhar mais dinheiro, e não é assim, é trabalhar de forma mais inteligente, né, para ganhar mais. Tá. Ok, e o que você, assim, defende muito, assim, de forma bem geral, tenta pensar em coisas que você defende. As bandeiras, né? Isso, as suas bandeiras que você realmente... Então, são 2 grandes bandeiras. Eu tenho até um documento de manifesto que foi feito entre 2021 e 2022. Eu vou te mandar esse manifesto para você dar uma lida. Tá. E lá a gente colocou sustentabilidade têxtil e humanização. A indústria da moda hoje é a 2ª maior poluente do mundo. Então, tanto nas minhas palestras, nas minhas imersões presenciais, eu mostro o aterro sanitário, eu mostro o que o fast fashion está fazendo, né, com os gases poluentes emissores aí para a nossa atmosfera, para o nosso planeta. E a gente só perde para a indústria de petróleo. Então, é a 2ª maior que movimenta a economia do Brasil e do mundo, assim como a 2ª maior poluente. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, eu falo muito sobre sustentabilidade têxtil, eu sinto falta desses conteúdos no perfil, eu considero que tem que ter pelo menos uma vez por semana falando posts sobre sustentabilidade, tá? E a humanização é a questão da exploração de mão de obra. Por quê? Hoje, Flávia, eu não sei se você já teve a oportunidade de andar aqui no bairro do Brás, do Bom Retiro, 21 de março, a gente vê muitos bolivianos, angolanos, chilenos, que vêm, né, do país deles para tentar a vida aqui. E quando eles chegam aqui, muitas das vezes eles são escravizados pelos próprios bolivianos. Então, vem uma família de boliviano, fica 1 ano, 2, entende como a banda toca e começa a trazer mais bolivianos para colocar embaixo deles. E tem também brasileiros que dão oportunidade para bolivianos. E, cara, eu já entrei em lugares assim, Isadora já entrou comigo, de, tipo, ter rato no ambiente, de os bolivianos estarem costurando na máquina e com o colchão do lado, ou com um prato de comida do lado da máquina. E deu entender ali com o líder, né, com a pessoa, mas por que essas condições, né? E, assim, a Zara mesmo já se meteu em um monte de escândalo. A gente, é meio normal, a gente vê escândalo de escravidão de mão de obra em confecção. E aí, quando você vai à raiz mesmo do problema, né? Por exemplo, tive um líder de bolivianos aí que falou para mim esses dias, Marcela, a questão é que da onde eles vêm, eles não têm o que comer. Lá eles estão morrendo de fome. E quando eles chegam aqui, eles têm o que comer, onde dormir, para eles está maravilhoso. Só que eles não sabem que essa condição que eles estão vivendo não é a condição da nossa Constituição brasileira. Por quê? Eles nem têm acesso à legislação brasileira, entende? Então, eu acho que seria muito legal a gente fazer alguns posts, algumas coisas aqui, alertando imigrantes sobre a exploração na mão de obra de confecção, qual que é a carga horária, né, CLT, quais são os direitos dessa pessoa, porque hoje eu ensino e eu falo sobre isso só nos treinamentos fechados, eu não falo nos treinamentos abertos, porque eu sou apedrejada, Flávio, quando eu falo, tá? Porque, tipo, às vezes eu ponho uns vídeos ali, não sei se você já analisou o perfil, mas os vídeos nossos que mais performam é quanto custa fabricar uma blusa, quanto custa fabricar uma calça. Aí eu falo lá que é R$20 para cortar e costurar uma calça, que absurdo, exploração, biriri, mas mal eles sabem que tem gente costurando no Brasil do Bom Retiro por R$2,50.
sendo verdadeiramente explorados. Então, as facções e as oficinas que cobram 20 não são de exploração, porque eu, Marcelo, não alimento esse mercado. Mas existe esse mercado de exploração, que é pouco falado, e a gente precisa abordar. Então, são as duas principais temas de bandeiras. A humanização, o que eu oriento as minhas alunas? Né? Às vezes elas chegam para fazer um orçamento numa facção, numa oficina de costura, e as próprias costureiras que passaram por exploração, elas têm dificuldade de dar preço, né, no serviço de costura. E aí eu ensino, pô, se a costureira tiver com dificuldade de passar preço, desenvolve uma relação de amizade, conversa com a costureira, pergunta quanto que ela considera bem pago, uma diária de trabalho dela. Ela vai falar 100, 200, 300, divide o número da diária pelo número de peças costuradas, para chegar numa média, põe um a mais pela energia elétrica que ela está costurando com a máquina de costura. Então, eu auxilio, né, dentro desse ecossistema, na questão de precificação, de posicionamento, mas eu sinto que é muito pouco explorado essas duas bandeiras que eu levanto, tá? Legal, muito bom. Olha, acho que para hoje a gente já está tranquilo, tem mais coisas que eu vou querer saber sim, tá? Tá. Mas a gente vai fazendo isso com o tempo, né? Na medida que a gente for se reunindo, eu vou pedindo também informação no WhatsApp, você me manda áudio, e a gente continua, né? E eu acho que é isso para hoje. Eu vou já montar aqui o nosso grupo para a gente ter iniciar o onboarding mesmo, né? O briefing foi realmente só para a gente conhecer mais sobre sua história. Vou entender, vou linkar toda a sua história com as pesquisas, né? Com o seu produto, vou aprofundar um pouco mais o seu produto, vou precisar do acesso, né? Ao que você tem de gravado, enfim. E aí a gente vai comunicando os próximos passos lá via grupo. Eu estou mandando um manifesto, tem um mais curto e tem um mais longo. Eu vou ver se eu acho mais longo, porque eu só achei o mais curto aqui, mas eu vou ver se eu acho no meu e-mail, porque eu recebi no meu e-mail Tá. esse manifesto, o mais longo, sabe? Eu vou ver se eu acho ele para mandar para você. Tá. Você vai mandar no WhatsApp mesmo, né? Aí o Felipe manda, ou manda no grupo que vai ser criado. Vou agora já, tá? Gente, obrigado por mim, tá tudo certo aqui. Flávio, só um ponto, porque, assim, talvez essa questão da esteira de produtos, talvez seja legal a gente fazer uma reunião só para falar disso, porque é extenso, então assim, não daria para falar pelo WhatsApp, não é um produto ou dois, são vários contextos que, né, que tangem a cada um ali, momentos do ano, enfim. Tá. Tranquilo, vamos marcar então para semana que vem já. Tá bom. A gente começa os trabalhos de fato quando? Olha, o interessante agora é a gente fazer esse mapeamento da linha editorial, né? Eu acredito que a gente vai demorar aí pelo menos 7 a 10 dias para iniciar a postagem mesmo, sabe? Tá. Enquanto isso, a gente não vai deixar de se falar. Praticamente agora, todo dia, a gente vai pedir informação, seja de acesso, seja de histórias que a gente vai precisar para contextualizar, mas isso tudo eu vou orientar via grupo, tá bom? Tá bom, combinado. Pode falar, Felipe. Não era isso. Beleza. Eu vou localizar o manifesto e te mando, porque foi feito há muitos anos atrás. Você sabe o que é esse documento do manifesto? Sei. Normalmente se faz quando vai iniciar algum movimento de lançamento, uma narrativa de lançamento, né? Eu cheguei a fazer, mas o que eu compartilhei aqui com o Felipe agora, ele não está completo. Tá. E vocês usam sempre a mesma ideia, o mesmo conceito? Cara, o Felipe, ele nunca trabalhou em cima do manifesto, não, viu? Vou te falar que foi algo que eu fiz quando eu estava com outro time, mas que eu acho que faz muito sentido a gente retomar esse conteúdo agora do manifesto, porque foi as perguntas que você me trouxe ali, né? Legal. Também. Eu achei, ó. O manifesto ele tem o inimigo em comum, a causa, a síntese, os dados demográficos, a persona. Achei aqui bem completo. Vou baixar e vou mandar para vocês, tá? Tá bom. Então é isso. Felipe, coloca lá dentro do nosso grupo, por favor. Maravilha, então. Muito Obrigada, obrigado. Flávio. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado por se abrir aí com. Né, Marcela, fica aí um pouco já aqui também.
As meninas estão liberadas para almoço, tá bom? Obrigada, Tchau, Jordana. meninas. Obrigado. Já que entrou um pouco depois.